Tenho medo deles não serem salvos. Eu digo, meu marido, a minha esposa, meus pais e os meus filhos. E se eles não forem salvos? Você também tem esse receio, tem esse medo? É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje no nosso Momento com o Evangelho. Bom, meu amado, minha amada, é mais um engano do evangelicalismo brasileiro. Na cabeça do evangélico só é salvo quem aceita Jesus e frequenta uma igreja. Se você não aceitar a Jesus, não frequentar a igreja, não deixar algumas práticas pecaminosas e começar a ter outros comportamentos, Então, pecados de categoria moral e sexual, você tem que abandonar. Frequentar a igreja, devolver dízimo, orar, jejuar, ler a Bíblia, fazer evangelismo, fazer a obra de Deus, então não tem como ser salvo. Aí, querido, mais uma vez estão diminuindo o trabalho, a obra de Cristo e elevando a obra de Adão muito acima da obra de Cristo. Eu tenho ensinado isso muitas vezes aqui, que para o evangélico, a obra de Adão é muito mais poderosa do que a obra de Cristo. Preste atenção, vários textos na Bíblia, mas o principal, leia Romanos 5, de 12 a 21. Por um homem, tudo de ruim, todo mal, toda maldade, toda destruição, toda morte entrou no mundo por causa da obra de um homem. E por causa da obra de um homem, todos os homens são salvos. Eu quero que você preste atenção na palavra todos, ok? E eu tenho dito que não é por causa de parar de pecar que eu vou para o céu. E se eu continuar pecando é que eu vou para o inferno. Não é isso. Não é o simples ato de pecar. Preste atenção, querido. Você sabia que hoje, em 2024, nós temos entre 38 e 40 nações no mundo em que o nome de Jesus não pode ser mencionado, que a Bíblia não entra, a liderança do país sabe, eles conhecem a religião como, por exemplo, a grande maioria dos brasileiros já ouviram falar do budismo, já ouviram falar do islamismo, mas se perguntar o que é, não sabe o que é. Eles já ouviram falar que existe o cristianismo, mas como são países comunistas, outros são países muçulmanos, se falar o nome de Jesus ou se mencionar a Bíblia, a pessoa é morta, é enforcada em praça pública. Então a grande maioria das pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem sem nunca ouvir falar o nome de Jesus, sem nunca ouvir falar da Bíblia, não sabem o que é Bíblia, não sabem o que é Jesus. Agora, a obra de Adão atingiu essas pessoas? Sim, claro. Eles também têm a natureza pecaminosa herdada de Adão. Mesmo que nunca ouviram falar de Adão, nunca ouviram falar de Eva, não sabem da doutrina do pecado, da doutrina da queda, mas a obra de Adão atingiu essas pessoas. Mas a obra de Cristo não tem poder de atingir. Alguém tem que ir lá e falar do amor de Jesus. E eles têm que aceitar Jesus, senão não é salvo. Você está entendendo que, mais uma vez, a obra de Adão acaba sendo maior do que a obra de Cristo? A obra de Adão atingiu, mesmo que eles nunca ouviram falar. Mas a obra de Cristo, se eles não ouvirem falar, se não aceitarem Jesus e se arrepender, não tem como a obra de Cristo de alcançá-los. Entendeu? Paulo vai dizer que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Quando você crê nisso, você coloca o pregador, aquele que anuncia o evangelho, ou a igreja como mediadora. Porque se nesses países o evangelho não entra, entende? Então não tem como Cristo alcançá-lo. Eles precisam da igreja, eles precisam do missionário, eles precisam do pastor, precisam do pregador ir lá pregar, senão não tem como ele ser salvo. Então, se Jesus não desce ali e não fala do evangelho, o mediador é a igreja. O mediador é o pastor, o mediador é o missionário, é aquele que leva o evangelho. É como se Jesus dependesse de alguém falar dele e a outra pessoa aceitar aquilo que ouviu, senão não tem como ser salvo. O engraçado, querido, é que tem um monte de gente dentro das igrejas evangélicas que frequentam, que fazem tudo e na verdade não vão ser salvas. Entendeu isso aí? É mais um engano do evangelicalismo. A obra de Cristo atingiu a todos os homens. Se você olhar 2 Coríntios 5, 18 e 19, Jesus já resolveu a transgressão de todos os homens.
1 João capítulo 2, versos 1 e 2, Jesus já resolveu o pecado de todos os homens. Isaías 53, 6, Jesus já resolveu a iniquidade de todos os homens. Transgressão, pecado, iniquidade está resolvido. 1 Timóteo 4, 10 diz que Jesus é salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aqueles que são fiéis serão salvos de uma forma especial, mas isso não quer dizer que os outros não são salvos, ok? Tito 2,11 diz que a graça, o favor não merecido, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Religião por religião, Jesus não fundou nenhuma. Jesus não veio trazer religião e todas elas estão erradas de acordo com o verdadeiro evangelho. Então não é o aceitar a Jesus está inserido no contexto de uma religião, ok? Já tem gente no inferno, mais gente vai para lá, mas não é tão fácil como a religião te demonstra ser fácil ir para o inferno. A sua família está salva, mesmo que não ouviu falar do evangelho, entende? Pecado por pecado, pare de acreditar que pecado é só moral e sexual. Temos 8, 10, 12 listas de pecado. A mesma lista que fala do assassino, do adúltero, do prostituto, vai falar daquele que tem ira, entende? Daquele que faz divisão, do que fala mal dos outros, daquele que come um pouquinho além da conta. Está falando que ninguém vai herdar o reino dos céus, mas o pecado grave é só o pecado sexual e o moral, entende? Não é por causa de pecado eu frequentar a igreja. Creia nisso, sua família está salva, ok?